Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal de esportes. Hoje eu vou falar sobre Atlético Paranaense e Vasco, mas vou falar menos do jogo e vou falar mais sobre a brilhante campanha do Atlético no primeiro turno, que não ocorre desde 2004. Aliás, foi a melhor campanha desde os pontos corridos. Em 2004 o Atlético chegou em quinto na virada do turno, lembrando que naquela oportunidade haviam 24 clubes no Campeonato Brasileiro. Por isso, ainda assim, é a melhor campanha. Muito bem, o Vasco é um time bem acertado, né? O Atlético, acho que usou mais os contra-ataques. Em menos de um minuto o Atlético já teve duas grandes oportunidades de marcar. O Marcelo perdeu na cara do gol ali, sabe? O Marlone é um excelente jogador do Vasco, ele chuta de fora da área muito bem, fez o goleiro do Atlético fazer excelentes defesas. Tem também o Juninho, que é veterano, perdeu uma excelente oportunidade de gol, furou na hora de bater, o Everton se deu muito bem, né, naquela oportunidade. Não houve gols, foi apenas o segundo jogo do campeonato que o Atlético não marcou gols. O primeiro foi contra o Curitiba, quando perdeu de 1-0. Então acredito assim que, apesar de ter sido 0-0, foi um grande jogo de futebol. É aquele 0-0 assim que vale a pena. Poderia ter ganho qualquer um dos lados, porque ambos os times jogaram muito bem. Então, falando da campanha do Atlético, quarto colocado, 34 pontos na tabela, teve 12 partidas de invencibilidade. Espero que continue essa invencibilidade. Eu acho que a maior invencibilidade do Atlético foi de 18 partidas, ocorreu em 2001. Temos aqui o artilheiro do campeonato, que é o Ederson. O Atlético tem o segundo melhor ataque do campeonato, perde apenas para o Cruzeiro. O Atlético fez 34 gols, o Cruzeiro fez 42, a diferença é de 8 gols. Então, temos aqui também 5 vitórias em casa, 4 vitórias fora. Há esse equilíbrio, né, em relação às vitórias em casa e às vitórias fora. O Atlético perdeu apenas em 3 oportunidades, todas as 3 fora de casa. Então, essa campanha do Atlético demonstra que o time está, não diria perfeito, sabe, mas está um time competitivo. Competitivo porque não se intimida com nenhum clube, né? Jogou muito bem com todos os times grandes, venceu alguns times grandes. O Wagner Mancini só perdeu em uma oportunidade, não foi pelo Brasileiro, foi pela Copa do Brasil. Então eu diria assim que esse primeiro turno do Atlético foi brilhante. Espero que continue com essa mesma pegada, com essa mesma vontade. Acredito que se repetir essa atuação do primeiro turno no segundo turno, tem grandes possibilidades de conquistar uma vaga na Libertadores e quem sabe o Campeonato Brasileiro. Apesar do Cruzeiro estar muito bem lá na frente, também perdeu muito pouco. O Cruzeiro faz bastante gols, né, ataca muito bem, tem muita velocidade. O Atlético também tem muita velocidade. Acredito até que o jogo Atlético e Cruzeiro, que será nas próximas rodadas, pode ser um divisor de águas em relação a quem vai ou não conquistar o título. Mas ainda com 19 rodadas pela frente, muita coisa pode acontecer. Alguns times devem cair, talvez o Atlético até caia assim, de produção em algum momento, mas tem que manter o foco. E digamos assim, esse trabalho não pode ser desmerecido. Mesmo que o Atlético venha a cair aí no segundo turno e de repente não conquiste alguma coisa, foi um trabalho muito bem feito. A pré-temporada teve alguma valorização agora, principalmente porque o pessoal está jogando domingo e quarta, sabe? Ninguém aguenta tanto assim. A gente viu isso no segundo tempo do jogo de ontem, entre Atlético e Vasco. E esperamos realmente uma excelente atuação do Atlético no segundo turno. O João vai falar na sequência sobre o jogo contra o São Paulo. Mais tarde ele vai chegar a fazer um resumo do primeiro turno. Agora ele não estava preparado para isso, mas nas próximas rodadas ele deve fazer isso. E nós temos novidades para o segundo turno. Aguarde na primeira rodada do segundo turno que teremos novidades. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa hora. Bom dia, bem-vindo ao canal de esporte, sou o João. Hoje nós vamos falar sobre Curitiba e São Paulo, jogar no sábado, né, às 16 horas. O Curitiba Eu estava esperando que o Curitiba fizesse um bom jogo contra o São Paulo,
justamente com a volta de alguns jogadores, né? Principalmente o mais importante do time, né? Que é o Alex, né? Que por sinal novamente está fazendo diferença. Né? O jogo começou com o Curitiba em cima do São Paulo. O São Paulo veio com propósito, mas aquele propósito do São Paulo com Ganso, com o Luiz Fabiano, praticamente com um time bom. E não conseguia chegar na área do Curitiba. O Curitiba em cima, sufocando. Desde o primeiro até o último minuto do primeiro tempo, o Curitiba estava em cima, mas não conseguia transformar todas essas jogadas em gol. Né? E o Alex, para variar, sempre fazendo diferença. Né? Mas ele foi fazer mesmo a diferença foi no segundo tempo. Né? O primeiro tempo foi um domínio totalmente do Curitiba, mas sem aquela vai, mas não faz, né? Mas chegava, estava chegando, né? Melhorou um pouquinho, né? O Curitiba, acredito que ele vai dar uma firmada, mas ainda estou desconfiado com o Curitiba. Tá? Estou com o pé atrás com o meu clube, né? Não só eu, como a torcida está desconfiada, né? Principalmente com as besteiras que o seu Marquinhos Santos anda fazendo. Tá? Se você tem 2 jogadores no DM machucado, por que colocar esses 2 jogadores sabendo que você tem banco à altura, você tem um Lincoln no banco, você tem jogadores melhores, tem Zé Rafael, tem um monte de menino que pode entrar. Por que entrar com o Geraldo que estava machucado? Para que entrar com o Anderson Aquino que fazia um ano que não jogava? Entrou, foi lá e machucou o joelho esquerdo. O Geraldo a mesma situação. Curitiba tem que parar e analisar, ouvir o que está acontecendo quanto à entrada desses jogadores. Alguma coisa está errada. Ninguém vai colocar um jogador machucado, né? Quanto ao jogo, transcorreu assim no primeiro tempo, no amplo domínio do Curitiba, e o São Paulo só ficou na defesa, e quando chegava, não chegava, né? Estava totalmente, né? O Ganso uma vez tentou, sabendo mais uma, mas sem aquele intuito de realmente de querer ganhar o jogo, né? Claro que nós sabemos que o São Paulo está na zona do rebaixamento, agora afundou um pouquinho mais, né? Agora está em 18º na colocação. Né? Curitiba subiu mais 3 pontinhos com essa vitória, né? Que aconteceu no segundo tempo, né? O Curitiba começou a ter o domínio do jogo mais ainda, voltou um pouquinho melhor. Se não fosse essas 2 besteiras que queimou a regra 3 no segundo tempo, né? Mas o Curitiba continuava chegando, chegou aos 16 ou 17 minutos, um chute do Willian, que está prendendo a chutar, né? Mas o goleiro pegou, né? Depois teve uma jogada pela esquerda, foi com o Vitor Júnior, ele tentou fazer uma tabela com o Alex, um menino que também estreou aí, que é o Wellington, interceptou essa bola e tirou do Alex, mas a bola acabou sobrando, daí ele tocou pro Keirson, o Keirson voltou e preparou, o Vitor Júnior chegou e chutou, o Alex veio na corrida como oportunista, como sempre, e meteu para dentro o Rogério Ceni. 1-0, isso aos 32 minutos, né? E o Curitiba continuava atacando, estava ofensivo o time, estava bom o time. Até essas 2 besteiras que aconteceram, essas 2 entradas desses 2 jogadores, né? Aí o Curitiba acomodou um pouquinho. Mas mesmo assim teve uma falta lá pela direita, quase no finalzinho do jogo já, né? Aos 46 minutos, o Alex tentou entrar na área, fazendo uma triangulação, né? Acabou sendo chargeado na frente da área, foi derrubado. E Alex bateu dali, você sabe que ali é meio gol, né? Alex preparou para bater, chutou, o Rogério Ceni nem viu a cor da bola, né? Quando pulou já era tarde demais. O São Paulo me desculpa, o Rogério Ceni está na hora de parar, senão ele vai parar na segunda divisão, do jeito que está indo. Né? E foi o que transcorreu no jogo, né? Curitiba jogou um pouco melhor, mas ainda eu estou desconfiado com o time do Curitiba. Tem alguma coisa errada e é no comando, não é dentro de campo. O campo a gente sabe, ó, Curitiba é limitado com relação a certos jogadores. Mas espero que continue, né? Como o próprio colega Hugo estava falando, né, eu vou fazer um apanhado geral da primeira rodada até a 19ª rodada sobre o Curitiba e vou colocar para vocês no próximo vídeo. Fica essa dívida comigo, para o meu companheiro aqui do canal de esportes. Né. Tem uma novidade boa também, nós vamos entrevistar alguns ex-jogadores profissionais de futebol. Primeira entrevista nossa já está praticamente acertada, só vou marcar o local. Vai ser com o Kleber Arado, que jogou no Curitiba, e no Atlético Paranaense, que está lá no 15 no interior de São Paulo, né, que tem o centro de treinamento. Então nós vamos fazer uma entrevista com ele. Se vocês gostaram desse vídeo, assistam, compartilhem, né? Vamos tentar melhorar. Nós vamos fazer um debate diferenciado agora no segundo turno, né? Vamos fazer um debate EU com relação à dupla atletiva no campeonato paranaense, não brasileiro, né? E mais tarde, quem sabe, se sobrar um tempo, talvez a gente consiga ainda falar do Paraná, mas não agora. Campeonato Brasileiro, eu quero falar no Curitiba e vamos falar do Atlético também. Ficando por aqui, obrigado a todos.